ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। मुखं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपतमहं वन्दे श्रीगुरो दीनतारिणम्। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। तिरुप सनातन भक्त रघुनाथ श्रीजीव गोपालबात दास रघुनाथ श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Bhagavad Gita, capítulo 18, verso 21. Pritak-tvena tujjad-jnanam nanabhavam pritak-vidham eti saveshu bhuteshu tat-jnanam vidhirajasam. Pode ler. Contudo, o conhecimento no qual a pessoa vê os diferentes tipos de seres dentro das diferentes espécies de vida, como a dos semideuses e humanos, pertencentes a diferentes categorias e existindo para diferentes propósitos, é conhecimento regido pela qualidade da paixão. Bhavanuvada. Aqui Shri Bhagavan está explicando o conhecimento no modo da paixão. Os demônios dizem que existem características diferentes entre as almas, em todos os seres, e que a alma é destruída quando o corpo é destruído. Em outras palavras, eles veem que há tipos separados de almas em corpos diferentes. Pela influência do conhecimento no modo da paixão, pode-se Porque concluir... tem gente que pensa que nos animais é um tipo de alma, ou não tem alma, e nos seres humanos é outro tipo de alma. Ou nos seres humanos tem alma, ou na planta não tem alma. Tipo isso. Pode-se concluir que a alma é influenciada pela felicidade e pela angústia, ou que a felicidade e a angústia não têm nenhuma fundação. Em outras palavras, vê-se sua coerência como sendo meramente acidental. Ocorrência como sendo meramente acidental. O conhecimento pelo qual a pessoa vê o inerte, consciente, as partículas atômicas como algo semelhante, é conhecido como conhecimento governado pela qualidade da paixão. Prakrashika Bridge. O conhecimento no modo da paixão, da Rajasika Jnana, promove diferentes concepções. Isso significa que aqueles que não acreditam na existência do mundo transcendental dizem que o próprio corpo é a alma. Os jainistas dizem que Os jainistas dizem que mesmo que a alma seja diferente do corpo,
ela é limitada pelo corpo. Ou seja, eles dizem que a alma não tem uma existência separada do corpo. Os budistas dizem que a alma é consciente por um período de tempo limitado. Limitado porque o budista pensa que tem alma quando está no corpo, só que depois, quando atinge o nirvana, tudo isso é destruído. Ou seja, acabou, é destruído também a alma. Então, para eles, a alma é consciente só por esse período limitado aqui. Os lógicos, Os lógicos dizem que a alma é a fundação dos 9 tipos de qualidades especiais, ou seja, que é diferente do corpo e não é inerte. Conhecimento que faz surgir essas diferentes compreensões a respeito da alma é governado pela qualidade da paixão. Srila Bhaktivinoda Thakura diz: aqueles que possuem Dajasika Gyana dizem que as entidades vivas que existem em diferentes espécies, como a dos humanos, animais e pássaros, pertencem a diferentes classes e que suas naturezas constitucionais também são diferentes. quem lembra, então, o conhecimento que a gente deve tentar ter, que é no modo da bondade, aí, que falou antes, sem ler, sem voltar no livro para ler. Vamos ver quem refletiu. Esse aqui é o da paixão. Só ver os diferentes espécies de vida, semideus, seres humanos, animais, plantas, como existindo com diferentes propósitos. Ela vê diferença entre eles, em termos de alma também. Ou seja, de entidade viva. Da bondade é diferente disso. Qual que é da bondade? Sem ler ninguém, hein? Ninguém refletiu, hein? Ah, falou na última. Conhecimento no modo da bondade, pessoa vê que Satvika. todos, sattvica, todos são almas espirituais, não existe diferença. A alma consciente que está numa formiga, ou numa planta, ou no animal, ou no semideus, ou na gente, é é a mesma natureza. Livre-arbítrio, consciência, nesse sentido é a mesma. Só a carapuça, o corpo externo que é diferente. A alma, a mesma natureza. É eterna, intrínseca natureza, servir, amar a Deus. Então é a mesma em todos. Esse é o conhecimento no modo da bondade, que é o que a gente deve tentar ter. Praticando o Bhakti, a gente começa a perceber isso, e aí a gente não é capaz de causar dor para outros animais, para ninguém. A não ser em situação extrema, né? O animal está prejudicando a gente de algum tipo. Mas mesmo assim, sem raiva nenhuma, sabendo que tem uma alma e Paramatma está ali também. Não causar dor para ninguém. Sabendo disso, isso é o que a gente deve tentar ter, né? E esse está no modo da bondade. E esse outro aqui, que é o da maioria, né? Pensa que existe diferenças. Modo da paixão. A maioria pensa assim. Alguns falam, o animal não tem alma, não tem importância fazer ele sofrer, matar ele depois comer, não tem importância, ele não tem alma, não serve para nada. Só o ser humano tem alma. Muita gente pensa assim. Aí vem aquele negócio. Eles falam, mas vocês são vegetarianos, fala que. Aí vocês falam que a planta tem alma também, vocês comem a planta.
né? Isso é verdade, a gente causa dor para a planta, mas na hora de oferecer isso, Krishna tira o karma de causar dor para a planta. Esse é que é o negócio. Igual se alguém matar o animal de forma regrada, igual está nas escrituras abraâmicas ou védicas, ele também não vai incorrer em pecado. O negócio é quando é desregrado, igual acontece hoje, aí é problema. Quem não oferece, Deus não aceita e a pessoa tem que pegar o karma. Mesma coisa a gente. Se a gente pega uma planta, um alface que seja, destrói ele para comer, sem oferecer para Deus, a gente também vai pegar algum karma com isso. Mesma coisa. O argumento deles é bom quando eles falam isso. Mas a gente deve falar que, ao oferecer, esse karma é tirado. Pode falar. Prabhu, mas assim, às vezes as pessoas questionam, né? Por que que, por que não comer carne, né? E eu fico pensando assim, que também, o que que acontece? Um alimento, tipo uma fruta, um vegetal, ele tem o seu momento de esplendor, assim, que é quando ele tá perfeito, né, assim, para ser consumido, no caso, assim, né? E depois ele não tem um outro estágio, assim, ele vai apodrecer, vai. Mas aí eles podem falar que a vaca também, se estiver velha e gorda, estiver definhando, está de boa também. Mas ninguém mata a vaca gorda e já no fim, Eles, né? eles costumam matar quando tá gorda, tá com Não, mas muita não quando carne. ela não presta, né, assim, para mais nada, entre aspas, assim, que ela tá no fim. Eles abate, É, tipo, tem carnes geralmente. horríveis que abate Mas o aí, mas se bezerro. falar isso, eles podem argumentar esse outro, de Sim, que, de dá que vazão, vai esperar a vaca ficar velha, então. Uhum. Sim, pode ser. É, porque o vegetal também tem vida, então a gente não pode tirar a vida de ninguém, né? Só que o negócio é que Deus vai aceitar se a gente oferecer e ele vai tirar esse karma. Por isso que é necessário começar a amarrar para achar depois que oferecer. O negócio está aí, a gente leu sobre isso aqui. O comentário fala isso, da Acharya. Então, por isso que tem regra para os animais, porque para a pessoa não matar de forma indiscriminada, igual tem açougue hoje, por exemplo. Faz fila de animal para ser morto. Tipo assim, é indiscriminadamente, não tem regra, então é muito animal. Esse é que é o problema. Se fosse com a regra, ia ser o quê? Milhares de vezes menos animais que iam sofrer. Então não ia ter problema. E na hora de oferecer ia ser tirado o carro, mas não é isso que acontece. Então é milhares de animais já são criados para isso. Esse é que é o problema. E aí Deus não aceita. Se não for de acordo com a regra, Deus não aceita. Não aceitando, tem que pegar o carro. Igual se a gente pegar os vegetais e não dá, a gente vai ter que pegar algum carro também. Qualquer coisa. Seja fruta, vegetal, grão, o que for. Qualquer alimento, sem oferecer para Deus, a gente pega carro. Porque ele também tem vida. A fruta tem vida, a planta tem vida. A alma está ali. A super alma também. Então é importante sempre oferecer de acordo com as escrituras. No nosso caso, não existe essa possibilidade de carne, mas nas outras existe. Se oferecer, está bom. Mas no nosso, é o que está permitido, a gente oferece e fica livre do karma. É aquilo, né? A gente é alma condicionada. Se a gente conseguir viver sem pecado e tentar pôr Bhakti em primeiro lugar, já é uma grande coisa. Nascendo no Brasil, tendo a vida que teve, que aprende desde criança. Conseguir ficar sem pecado, seguindo os princípios, não só os princípios de humano, que é sem sexo ilícito, sem carne, peixe, ovo, sem drogas intoxicantes, sem jogo de azar, mas também recitando os mantras, quem tiver guru, mantra, etc., e não tiver recitando Maha Mantra, lendo, escutando, se a gente consegue manter esse tipo de pureza, já é grande coisa. E aí fica livre do karma ruim, ou seja, longe do inferno, já é uma grande coisa nessa era. A maioria está indo para o buraco.
e ao mesmo tempo entrando em Bhakti, mesmo que seja pouco, entrando na estrada de Bhakti o máximo que a gente conseguir, dando ênfase para isso. É aquilo que eu escrevi lá hoje, tem um Kirtan de Bhaktivinoda Thakur, chama Nadia Godrum Nityananda Mahajan, ele fala, Krishnera Samsara Kuru Chadhyana Char Jivedaya Krishnanam Sarvadharma Sar. Pôr Deus no centro da vida, Krishna Samsara. E pode ter família, pode ter o que for, trabalho, família, ter a vida material para manter a vida mundana. Mas botar Krishna no meio, Krishna Samsara significa isso. Botar Krishna no centro daquilo. Não ter aquele sentimento de que isso é meu, não. Todo mundo é servente de Krishna. Com esse pensamento, tudo até no mundo material fica favorável. O trabalho fica favorável, a família fica favorável, a casa fica favorável, que vai ter a deidade, vai estar servindo no centro. É o lugar melhor da casa para Krishna. A comida para Krishna. Você botar Krishna no centro. Krishna Samsara significa isso. Desenvolver amor, serviço a Deus. E, fazendo isso, junto com isso, compaixão por todas as entidades vivas. E apego ao nome. Divedaya, Daya quer dizer misericórdia, as vivas. Ser compassivo com todas as entidades vivas. Krishna Nama, o nome de Deus. Sarva Dharma Sa, essa é a essência de toda religião. Se a gente for ver na Bíblia, fala a mesma coisa. De acordo com Jesus Cristo, o primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas. O segundo é amar ao próximo como a nós mesmos. Mesma coisa. Essa é a essência de toda religião. Então, se a gente conseguir fazer isso, firme, até o final da vida, com fé firme nisso, então nada atrapalha. Nenhuma situação material pode atrapalhar, seja qual for. Conseguir manter esses princípios e tentar pôr Krishna no centro, não importa a situação material que tiver, que nada atrapalha. Na próxima vida a gente continua. Depois na próxima de novo, até chegar no objetivo Chaitanya Mahaprabhu, que é o mais elevado, né? E que é uma longa jornada nessa estrada da nascer e morrer, né? Para atingir a perfeição desses Vaishnavas, que é extremamente elevado, mas o objetivo elevado, naturalmente, é mais difícil, mas é o melhor objetivo, se manter fixo naquilo, um dia para conseguir ficar firme. Então, eu acho que já é uma grande coisa, já. Eu acho não, né? Tenho certeza. Pelo menos dá para a gente ficar feliz nesse mundo. Dá para viver feliz nesse mundo. Paz interior, vida no modo da bondade, tentando progredir embaixo, transcender aos poucos. Já é uma grande coisa. Para a gente, alma condicionada, já é uma grande coisa. Porque para eles, eles são Nitya Siddha, eles são outro tipo de alma. Então, para eles é uma coisa natural. Para a gente é uma coisa que demora. Está aqui nascendo e morrendo milhares e milhares de vidas. Para a gente é um caminho longo. Mas dá para purificar bastante. E Krishna Nam, isso é outra coisa importante. Fé no nome de Deus. Isso a gente deve ter em mente sempre. Sempre recitar o nome. Mahamantra. Sempre. O máximo possível. Primeira atividade do dia. Adorar Krishna. Depois mantra. Depois Harinam. Mahamantra. Firme fé no nome. O nome é não diferente de Deus.
Sempre recitar o nome é o mais importante. Prática. Recitar e escutar as instruções das escrituras são a principal prática dessa era. Não só na nossa religião, em todas elas, né? Eles fazem isso. Lê as escrituras, escuta e canta. Mesma coisa. É o processo dessa era. É esse. Orações, canções e escritura. Escutar. Todas fazem isso. Um pé firme fazendo isso todo dia ali. E também tendo a vida para manter o corpo de um jeito ou de outro, de maneira simples. O objetivo da vida é esse, né? De mais coisa, né? Inventação de moda, né? Só traz problemas. Não tirando seu trabalho aí, viu, Júlio? Inventação de. No seu caso, você tem que inventar a moda aí, né? Ah, mas eu invento no modo, eu tô tentando no modo da humildade, assim, porque inventar sem Melhor, muita enfeitação, entendeu? melhor. Nesse caso, você pode inventar essa moda aí sem, no sentido de manter o corpo, né, de trabalho. Nesse caso aí tá tudo tranquilo. Verso 22. Jatu Krishna Vadekasmin Kare Shaktam Ahaitukam Tatva Atatvartavadalpancha Tattamasam Udahritam. E conhecimento no modo da escuridão é o conhecimento pelo qual a pessoa fica absorta em atividades exclusivamente relacionadas com o temporário corpo material, tais quais tomar banho e comer, considerando-as como sendo a perfeição máxima da vida. Este conhecimento é irracional, carente de qualquer entendimento da realidade espiritual e escasso como os dois animais. E escasso como o dos animais. Vanuvado. Agora, Shri Bhagavan está explicando o conhecimento governado pelo modo de ignorância, Tamasika Jnana. Tal conhecimento Tama, é Tamasik. Tamasika Jnana. Tal conhecimento é desprovido de qualquer base espiritual e só fomenta o apego aos atos naturais do corpo, tais como tomar banho, comer, beber e desfrutar com o sexo oposto, bem como as diversas formas de alcançar tal desfrute. Ele não fomenta o apego às atividades védicas, tais como a realização de sacrifícios e doações em caridade. O conhecimento no modo de ignorância também carece de qualquer substância. O conhecimento no modo de ignorância também carece de qualquer substancial entendimento filosófico, ou seja, falta-lhe um entendimento em relação ao tátua, e ele é sem substância e sem importância, como o conhecimento ou o instinto dos animais. Em resumo, o conhecimento da realidade absoluta, que está além do corpo, está no modo de bondade, conhecimento dos Jnana Ni- Shastras, Nyaya. Nyaya quer Nyaya, dizer lógica. Nyaya Shastras, por exemplo, que estão repletos de vários argumentos e contra-argumentos. Está no modo da paixão, e o conhecimento materialista, que é simplesmente relacionado com as exigências do corpo, como tomar banho e comer, está no modo da ignorância. Prakrashika Vritti. Srila Bhaktivinoda Thakur diz:
O conhecimento daqueles que consideram as atividades corporais como tomar banho e comer como sendo as mais importantes e que incentiva o apego a tais atividades é escasso e é chamado de conhecimento no modo da ignorância. Embora este conhecimento seja inapropriado, ele parece ser natural, mas na verdade não tem sentido algum. Em conclusão, o conhecimento da realidade absoluta, o qual é separado do corpo, é chamado de conhecimento no modo da bondade. O conhecimento de várias escrituras, como Nyaya, a ciência da lógica, Nyaya, lógico. Nyaya, Isso. a ciência da lógica, que estabelece diferentes filosofias controversas, é chamado de conhecimento no modo da paixão, e conhecimento que trata de atividades corporais, tais como tomar banho e comer, é chamado de conhecimento no modo da ignorância. Então esse também é o comum hoje em dia, né? O objetivo da vida é comer bem, dormir bem e desfrutar de vida sexual como objetivo primário da vida. Se eu ganhar muito dinheiro, se eu tiver uma mulher muito bonita, se eu tiver 3 ou 4, então melhor ainda. E se eu tiver um carro muito bom, esse é o objetivo da vida. Muita gente pensa assim. Esse tipo de conhecimento é no modo da ignorância. Atividades para o corpo, deixar o corpo confortável para eles é a primeira coisa. Mas isso falou dos animais. Isso é comparado aos animais. Os animais só pensam nisso. Comer, dormir, acasalar, defender. Se alguém pensa que esse é o objetivo primário da vida, ele, né? Agora o Govindo fala, animal de 2 patas. Esse é o objetivo primário dele da vida. Então, esse é o modo da ignorância. Não é que a gente vai deixar de comer, ou quem for casado, deixar de fazer sexo, ou deixar de tomar banho, ficar fedorento igual europeu, com um mês sem tomar banho, e acha bonito. Não é isso. É que o objetivo da vida não vai ser esse. Isso vai ser só para manter o corpo, manter a vida mundana de forma simples. Mas o centro deve ser Deus, ou pelo menos tentar desenvolver atitude ou serviço a Deus. Isso deve vir em primeiro lugar. Não é que vai parar de fazer essas coisas. Nem tem que parar. Mas que o centro é Deus, o principal. No modo da ignorância não tem Deus. A vida é simplesmente como viver bem, manter o corpo bem, ter uma roupa boa, um lugar bom para dormir, um carro bom, mulher, família, relacionado com o corpo, se tudo estiver bom, se estiver comendo bem, dormindo bem, fazendo sexo bem, tudo tá bom. Esse é o modo da ignorância, o modo animal de vida, pior dos modos. Esses são os 3 modos. Conhecimento nos 3 modos, relacionado com a visão dos seres. Dúvida aí? Ninguém? É o conhecimento que fomenta o apego por essas coisas, né, no modo da ignorância. Por isso é que nós, foi falado por Chaitanya Mahaprabhu, Chaitanya Charitamrita Raghunath Das Goswami, fala Ara Balana Kaibe, Ara Balana Paribe.
Não se vista com roupas muito luxuosas, nem coma comida muito suntuosa. Não converse muito tópicos materiais, mas interiormente tenta sempre lembrar do nome Radha Krishna, Chaitanya, ou passatempo Chaitanya Mahaprabhu. Esse motivo, para não fomentar apego por coisas relacionadas ao corpo material. Apego, a gente deve tentar dar por coisas espirituais, Guru, Vaishnava e Bhagavan. E as outras coisas de forma equilibrada, sem fomentar apego. É que vai deixar de fazer, mas sem fomentar o apego. Verso 23. Yatam sangarahitam aragadveshata kritam afala pretsuna karma jattat satvikam utrate. Haribo, hoje eu não consigo ler, Prabhu. Tá. Júlia? O dever obrigatório, Nitya Karma, que a pessoa executa sem desejar o resultado, sem apego, e que está livre de qualquer atração ou aversão pessoal, é regido pela qualidade da bondade. Bhavanuvada. Após descrever os 3 tipos de conhecimento, Shri Bhagavan descreve agora os 3 tipos de ação, karma. Quando alguém executa o seu Nitya Karma, deveres regulares como prescritos nas escrituras, sem apego a ele ou sem dor de absorver nele, ou seja, sem atração ou aversão, ou qualquer desejo por seus frutos, isso é chamado de ação no modo da bondade. Esse tipo de ação, sem desejar o resultado, ou seja, o fruto, sem apego e sem aversão pessoal também. É regido pela qualidade da paixão. Alguma coisa que vem até a gente e serve para manter o corpo ou para servir, no caso espiritual, a deidade. Deve aceitar, mas sem apego. E sem aversão também. Essas 2 coisas são importantes. E se não, a gente aceita alguma coisa que a gente gosta, vem até a gente apega. Isso é bom, gostei, apega. Alguma coisa vem que não gosta, alguém faz alguma coisa, fica averso, então também é ruim. 2 coisas são ruins. Isso que fala para não ter muito apego e nem também aversão. Simplesmente aceitar as coisas no modo da bondade, de maneira equilibrada. Não ter aversão a nada, principalmente, que é no modo da ignorância. A gente desenvolve devoção a Deus, essa aversão vai indo embora também. Mesmo se alguém fala contra a gente, faz alguma coisa, a gente consegue tolerar. Não fica averso. Então, isso é a ação no modo dever obrigatório, no modo da bondade. 3 tipos de ação. Quando a gente fizer qualquer coisa no mundo material, sem apego ou sem aversão, sem desejar os frutos, e sempre de acordo com os preceitos religiosos. Nunca contra eles, porque senão vira pecado, aí tem que pegar o fruto depois, né? Fazer sempre de acordo com o que está nas escrituras. Vinte e quatro. Dúvida nesse aí? Não, As Prabhu. ações, as ações nos 3 modos. 24. Jatu kame puna karma sahankarena va punah
Kriyate bahulaya santad rajasam udahritam. Link, vai ler? Posso ler, Prabhu? Contudo, a ação que é executada com grande dificuldade por uma pessoa pretensiosa que busca a satisfação de seus próprios desejos é regida pela qualidade da paixão. Bhavanuvada. Kamepsuna significa possuindo um pequeno falso ego. E Sahankarena significa possuindo um imenso falso ego. Ah, você vê, ó. Não é que a ação vai ser executada, não deve deixar de executar a ação. Todo mundo tem que fazer alguma coisa na vida, ninguém pode ficar parado. Mas aqui está falando, ó, não deve ser executado com grande dificuldade. Você vê o asno, vamos para o exemplo do asno. O asno ele pode ter grama para ele comer no pasto. Aí se alguém botar um peso para ele carregar, para comer menos do que ele ia ficar parado lá na grama, ele vai e carrega. Além disso, se ele olha para o pasto e tiver muita grama, na cabeça dele, ele acha que não comeu nada e que a barriga está vazia, mesmo se ele já tenha comido. Se ele olhar para o pasto e não tiver muita grama, ele acha, mesmo sem ter comido nada, que ele já comeu tudo. Mesmo ele não tendo comido nada, só de olhar, ele pensa, vem no estado mental dele, ele acha que ele está com barriga cheia e sente cheio. Isso que é chamado de burro. Ele chama de burro. E realmente ele é burro. Ele pode ter um passo inteiro para ele comer. Ele prefere carregar a coisa para os outros. Se botar um tanto de peso lá, ele vai na boa. Ou seja, com grande dificuldade. Isso está falando, não é que vai deixar, mas a gente não deve fazer coisas com grandes dificuldades materiais. Se tiver muito difícil, deve evitar aquilo. Coisa muito difícil, toma muito tempo, muito sacrifício para coisas temporárias. Deve ser evitado. E não é desfavorável para a vida espiritual, e aqui está falando no modo da paixão. A ação que é executada com grande dificuldade por uma pessoa pretensiosa que busca a satisfação de seus próprios desejos. A não ser que a pessoa realmente está passando dificuldade mesmo. Ou seja, tem que manter a família e não tem dinheiro para comprar comida. Aí tudo bem. Aí não vai entrar nisso pretensiosa. Mas se não é esse caso extremo e tem pretensão e com grande dificuldade busca prazer sentido, isso é regido pela qualidade da paixão, é desfavorável para baixo. Essa primeira é favorável. Fazer as coisas sem muito esforço, sem apego ao resultado, sem aversão a nada, sem apego também. Esse segundo já é desfavorável, modo da paixão. Por isso Prabhu, que manter a vida simples já tira a gente desse segundo aqui. E se a gente se satisfaz com o simples, a gente não vai entrar nesse segundo aqui. De com grande dificuldade conseguir coisa mais do que o que a gente necessita para ter o básico de uma vida simples. Já fica livre desse segundo aqui. São Prabhupada fala, vida simples, pensamento elevado. Fala. e hoje a gente mais ouve, né, vê que quanto maior o esforço, a pessoa é mais digna, assim, né, no mundo material, eu digo. Essa mensagem que passa, né? Quanto mais a É pessoa porque tem batalha, trabalha, ela é muito porque, admirada. porque aqui aquele conhecimento do modo da ignorância que falou, né? Quanto mais ela viver com o corpo, satisfazer melhor o corpo, ela é vista como sendo melhor. Mas melhor entre quem? Entre as pessoas demoníacas, igual ele falou no Gita. As pessoas demoníacas vão elogiar tais pessoas que vivem para o corpo. Alguém vê uma pessoa com um carro bom na rua, com não sei quantos milhões no banco, todo mundo vai pensar, essa pessoa foi exitosa.
Para os demoníacos vão pensar isso, mas para pessoas santas e para os devotos, até praticantes, ele vai pensar o quê? Tolo número 1. Viveu para coisa material, não engajou. Aí tem aquela canção. Hari Hari, Bifale Jana Mogainu. Tomou veneno achando que era néctar. A pessoa sã vai ver isso nesse sentido, que a pessoa é tola, mas a maioria vai ver como algo bem exitosa no mundo. Né? É normal hoje em dia. É que é conhecimento no modo da ignorância. Elas vão ver através do corpo. Ela conseguiu desfrutar bem relacionado com o corpo, ela foi exitosa. Mas isso é no modo da ignorância. Aí não deve ser averso também. Deve só saber. Vai ter essa visão natural. Não deve ter. Na verdade, não vai ter aversão a nada, né? Porque todo mundo faz o que quer. E, na verdade, quem tiver isso vai ter pena de tais pessoas, porque elas também vão sofrer bastante. Não é porque tem dinheiro que não sofre. Na verdade, esses são os que mais sofrem. Se a gente for ver, no fundo ali, muito sofrimento também. Na verdade, vai ter compaixão por esse tipo dessas pessoas. É o que a gente deve desenvolver. Vai desenvolver naturalmente, né? A gente pratica, quando vê essas pessoas, a gente vai ter natural compaixão. E quando a gente está praticando, a gente olha, por mais bem exitoso, a gente vê que no fundo tem uma dor tremenda por falta de devoção e entendimento. Automaticamente compaixão vai vir. Qualquer sentimento contrário é sinal de inveja ou em aversão, é pior ainda. Isso vai vir natural, com a devoção, compaixão por todos os tipos de pessoas. Não é que vai ter compaixão pelo mendigo e não vai ter por aquele milionário que saiu lá, não. Vai ter pelos dois, que os dois não estão sofrendo. Lá no fundo, o sofrimento é o mesmo para os dois. A falta ali é a mesma conexão com Deus dos dois lados. Isso é fato. Externo não tira a diferença da falta interna. Os dois vão estar sofrendo do mesmo jeito. O devoto vai ter compaixão pelos dois. O devoto não diferencia essas coisas externas. Vinte e cinco. 25. Anubandham kshayam himsam anapekhacha paurusham mohad arabhyate karma jattattamasam uchate. A atividade realizada em ilusão é governada pela qualidade da escuridão. Como resultado, a pessoa não considera as miseráveis consequências das suas ações, tais qual a destruição do conhecimento e religiosidade, assim como o sofrimento causado a si mesmo e aos outros. Tal pessoa não pode estimar sua própria habilidade de maneira realista. Pavanuvado. O prefixo anu na palavra anubandhan significa aquilo que acontece no futuro após o karma ter sido executado. Em outras palavras, isso significa os consequentes resultados da ação. Banda significa o cativeiro forçado por pessoas como a polícia de Estado ou yamadutas. Qualquer esforço materialista que comece em ilusão, sem considerar apropriadamente as resultantes misérias futuras,
perda da religiosidade e conhecimento, ou autodestruição, é chamada de ação no modo da ignorância. Prakrashika Vritti. Nos 3 versos acima, Shri Bhagavan está explicando os 3 tipos de karma. O Srimad Bhagavata 11, 25 e 23 é dito: apenas o Nitya Karma, que é executado de forma desinteressada como uma oferenda a Bhagavan, se encontra no modo da bondade. O karma executado com o desejo de desfrutar de seus frutos está no modo da paixão. E o karma executado com violência e devido à inveja está no modo da ignorância. Srila Bhaktivinoda Thakura diz: a ação no modo da ignorância faz a pessoa se inclinar à crueldade. Ela é executada em um estado mental ilusório, sem considerar a miséria futura que tal ação pode causar, ou a destruição do conhecimento e religiosidade que isso pode implicar. Ou ela é violenta, trazendo perda aos outros e a ela própria. Essa é a ação no modo da ignorância. Perde a religiosidade sem conhecimento, ou seja, faz as coisas sem pensar se é de acordo com as escrituras ou não, se é de acordo com os princípios religiosos ou não. E também executado com violência. Você vê, muitas vezes fanatismo religioso gera violência. Você vê protestantismo, através do João Calvino, espalhou com violência. O Sunni Islã, 90% do mundo islâmico, espalhou com violência, inclusive na Índia também. Então, também tem isso. Ignorância, violência gera isso. O modo da ignorância também tem, né? Religião, todo lugar. Qualquer atividade que usa violência, devido à inveja, modo da ignorância. Crueldade, destrói conhecimento e religiosidade. Sem conhecimento e sem seguir nenhum preceito religioso, fora das regras, os princípios religiosos, isso é ignorância. O Gurudev falou aqui no comentário: apenas o Nitya Karma que é executado de forma desinteressada, ou seja, sem desejar o fruto, oferecendo o fruto a Deus, se encontra no modo da bondade. Quando a gente fizer atividade material, essa deve ser a mentalidade nossa, sem desejar o fruto. Sem apego e sem aversão. Simplesmente manter o corpo de forma simples e tentar pôr Deus no centro da vida. É a coisa simples que a gente pode fazer. Não é tão difícil, não. Não precisa deixar de fazer nada. Assim, segue os 4 princípios, não precisa deixar de fazer nada. Só tentar concentrar, saber que o objetivo da vida é desenvolver esse amor e devoção a Deus, automaticamente vai vir amor e afeição por todas as entidades vivas. A harmonia também vai vir junto com isso. Então tudo fica bom. Se o foco for esse, tudo fica bom. Se tentar separado, fica tudo mais difícil. Não vou desenvolver primeiro amor por tal, sem tentar desenvolver por Deus. Fica tudo mais difícil e o amor não desenvolve. O melhor é focar em Deus e, ao mesmo tempo, a afeição pelo próximo que está do nosso lado vai vir junto. Não precisa ser separado. Se a gente for separado, não dá resultado nenhum. Que a fonte do amor real é Deus, sem apego, sem possessividade, sem controle, é Deus. Então, aprendendo com ele, a gente pode passar para quem está do nosso lado. Aí sim, tudo fica em harmonia. Mas se não pôr Deus no centro e tentar fora disso, aí vem problema. Aí cria todo problema.
Então, esse é as ações nos 3 modos. Falou aqui. Atividades realizadas, bondade, paixão e ignorância. Dúvida aí? Falar. Prabu, não é bem. É uma dúvida também, claro, tudo é dúvida. Mas na aula passada, a gente falou sobre as almas, né, criadas dessa energia marginal. No caso, então, assim, essas almas criadas dentro dessa energia, elas tiveram algum contato com Deus? Porque quando a gente fala se lembrar de Deus, isso quer Não, dizer que não. algum. Isso é só termo. É só termo Sim, porque a natureza constitucional da alma é servir e amar a Deus, por esse motivo. Aí não é que já teve com ele. É só um termo, porque não tem jeito de explicar exatamente a situação em termos materiais. Por isso que às vezes fala lembrar. sim, Na verdade, nunca teve com ele. É porque na ISKCON e outros pregadores, alguns, eles não conhecem bem esse Siddhanta, conclusão filosófica. Eu sou me preocupado, às vezes, falar para dar um entendimento assim mais superficial para o nível daquela época, então eles não compreendem e falam que já teve com Deus, mas isso é errado de acordo com todas as escrituras dos Goswamis, eles não podem provar isso de acordo com as escrituras. Então isso é errado, falar que já teve com Deus, as almas condicionadas, ninguém nunca teve. Se já teve com Deus, veio parar aqui, qual que é a diferença de morar aqui e lá, então? No Gita fala que quem vai encontrar com Deus jamais retorna. eu, Contraditório. não faria muito sentido, né? Porque uma Para vez que 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 a gente você. está querendo ir para lá, então? É, Se depois eu, vai eu, me- voltar para cá? é, eu falo que eu sinto saudade de uma coisa que eu nunca vivi. Sei que tem Pois algo é. melhor, mas eu não sei explicar como é que é, só é um desejo, um instinto É, que, porque a natureza da alma é essa, servir e amar a Deus. A natureza constitucional da alma é essa. sim. Por esse motivo. Vamos ler o último aqui, 26. Mukta sango naham vadi drittis utsaha samambita siddhi asidhyo nirvikara karta sattvika uchate. O executor da ação, que não deseja os frutos de suas ações, que é livre do falso ego, que está dotado de força e entusiasmo, e que não é afetado pelo sucesso ou fracasso de suas ações, está influenciado pela qualidade da bondade. Bhavanuvada. Shri Bhagavan explicou os 3 tipos de karma e agora explica os 3 tipos de executores da ação. Executor da ação que não deseja os frutos de suas ações, livre do falso ego, está dotado de força e entusiasmo, e não é afetado pelo sucesso ou fracasso, é influenciado pela qualidade da bondade. Esse é o executor da ação. Primeiro foi os 3 tipos de karma, e agora os 3 tipos daquele que executa o karma ou a ação. Falando a mentalidade deles. Tem mais, né? 27. Ragi karma phala prepshu lubdho hinsatmako shuchi hasya shokham vita karta rajasa parikirtita. O executor da ação, que é profundamente apegado aos frutos de suas atividades e anseia por elas, que é apegado aos objetos sensoriais, que está sempre disposto à violência e sujeira, e que se deixa levar pela alegria e tristeza, é influenciado pela qualidade da paixão. Bhavanuvada.
Raji, Raji, é isso? Raji ou Raji? Rag, Rag, nenhum dos dois. Rag significa apegado à ação. Lub, Ludbaha, lub de, como? Ludbaha, Ludbaha significa absorto nos objetos dos sentidos. dizer que toda ação que é profundamente apegada aos frutos, e aceita leva. Sempre disposto à violência, deixa levar a alegria, tristeza, qualidade da paixão. Ele é apego quando é demasiado, aí causa isso. Depois, se não for satisfeito, causa ira e violência. Se conseguir, fica muito alegre. Se não conseguir, muito triste. Isso é tudo influenciado pelo modo da paixão. Continua. Uma coisa aí, antes de cantar. Você vê que o Gita é o manual da vida, né? Tem tudo. O que precisa para ter a vida. Tanto no sistema Varnashram, tanto material quanto espiritual, tem tudo no Gita. Termos práticos, né? Termos práticos. Grinado? Não, Prabhu, obrigada. Hare Krishna, Krishna Krishna, Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna, Krishna Krishna Krishna, Krishna, Hare Hare Hare, Rama, Hare Rama, Hare Hare Rama, Rama, Rama Hare Rama, Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Hare Rama, Rama, Hare Rama, Rama Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Rama, Rama Hare. Hare Hare Krishna, Krishna, Hare Krishna, Krishna, Krishna Krishna Krishna, Krishna, Hare Hare Hare, Rama, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Rama Rama, Hare. Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna, Krishna Krishna Krishna, Hare Krishna, Hare Hare, Hare, Hare 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 Rama, Rama, Hare Hare Rama, Rama, Rama Rama Rama, Hare Hare Hare. Hare. Jai Gurudev.
Jaya Jaya Gurudev, Jaya Gurudev, Jaya Gurudev, Jaya Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Prabhupada, Jaya Prabhupada. Jaya Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Jaya Prabhupada, Prabhupada, Jaya Prabhupada. Sai Gaura Hari Bo, Hari Bo, Hari Bo. Nitai Gaura Jai Hari Bo, Gora Gura Hari Hari Bo Bo Hari Bo, Bo Hari Bo, Hari Bo Jai Gora Hari Sai Hari Gaura Bo. Hari Bo, Hari Bo, Hari Bo, Hari Bo. Nitai Gaura Jai Hari Gora Hari Bo, Bo Hari Hari Bo, Bo Hari Hari Bo, Bo, Hari Bo. Hari Bo. Jai Shri Shri Guru Gauranga Nahika Giridhar Ji. Jai. Jaya. Jai. Guru Pad Padmo Vishnu Pad Shishmastu Bhakti Vedanta Narayana Goswami Guru Maharaj Ki Jaya. Jai. Shishmartila Bhakti Vedanta Swami Maharaj Ki Jaya. Guru Jai. Guru Jai. Maharaj Ki Jai Sadhu Goswami Jai. Ki Jai Jai. Panchatatma Sri Gaur Hari Ki Jai Shri Navadvip Dham Jai. Jaya. Yah Juna Ki Jai Shri Bhagavan Shri Jaya. Jai. Krishna Chandra Ki Jai Shrimad Jai. Bhagavad Gita Ki Jai Shri Jai. Vrindavan Dham Ki Jai Jai. Shri Jai. Bhagavan Simhadev ki jai, Bhakta Prahlad Jai. Jai. Maharaj ki jai, Namacharya Jaya. Jai. Sridhar Thakur Jai. ki jai, Jaya. Jai. Patit Pavan Shri Nityananda Ram ki jai, Jaya. Jai. Jai. Shri Bhagavatsya Nits ki jai, Shri Jaya. Jai. Harinam Sankirtana ki jai, Jaya. Jai. Sai Jai. Gaur Premanande, Hari Hari Bol. Haribo. Hare Hari Bo, Bo. gratidão, Hare Prabhu. Boa noite a Prabhu. todos. Boa noite a Boa todos, noite, Prabhu. Prabhu. Gratidão.